Olá, estamos aqui para mais uma gravação de um novo episódio do podcast Carreira em Movimento. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Vinícius Paiva, um grande amigo que é grande amigo pela consideração, mas tem muito pouco tempo que eu conheci, mas é uma pessoa que eu admiro muito. E hoje ele trouxe, inclusive, algumas curiosidades aqui, que eu vou deixar para ele se apresentar, então, mas eu vou falar aqui algumas curiosidades que eu quero que ele comente também, depois que ele se apresentar. Queria que você depois falasse também essa história aqui de que você nunca tirou a carteira de trabalho. É verdade? É verdade, sim. Primeiramente, agradecer você aí pelo convite, né? É uma satisfação muito grande estar contigo aqui. Me sinto até honrado de estar prestigiando aqui você. E espero poder contribuir aí com o projeto, com tudo, e a gente falar um pouquinho. E é verdade, eu vim de uma família que eu posso dizer que de empreendedores, né? Tanto meus pais, meus avós, nenhum foi funcionário público. Alguns deles tiveram um momento de estar trabalhando, sendo seletista, mas logo empreenderam. E eu tenho como grande referência, assim, tanto meu pai quanto a minha mãe. Apesar de não terem se formado, foram grandes empreendedores aí, proporcionaram, pelo menos para mim e minhas irmãs, né, dessa nossa geração, a gente conseguir estar graduando aí, né, tá sendo bem sucedido profissionalmente. Uau, tinha ficado curiosa sobre isso, porque nunca tirou a carteira de trabalho, mas vamos lá, se apresente aí, doutor Vinícius. Então, eu sou advogado, tenho já formado desde 2005 para 2006, fiz pós-graduação no direito do trabalho. Atualmente, no escritório, a gente vem focando no direito tributário, né? Então, também estou pós-graduando, né, no direito tributário. E comecei o meu empreendedorismo quase que conjuntamente por conta dessa empresa familiar, né? O meu pai também tinha uma confecção, a gente também tive essa oportunidade de estar junto na confecção. Mas de uns anos para cá, me dedico praticamente 100% full time na advocacia. E a gente vem tentando fazer aqui com um propósito um pouco, talvez, diferente, ou a gente tem conseguido trabalhar de uma maneira junto com os meus sócios, entregar um serviço aí um pouquinho diferente na advocacia goiana, né? Já temos alguns clientes de longa data também, e eu acho que a gente tem conseguido trabalhar de uma maneira bem diferenciada, né? E, como se diz, não sei se tem mais alguma coisinha que eu preciso estar falando aqui Não. né? Assim, nos conhecemos, né, no BNI, sou membro fundador lá do BNI Araguaia, e estou como presidente do BNI Araguaia, né? Tenho a grata satisfação de tê-la como coordenadora de crescimento, hein? né? Tá. E agora coordenadora de crescimento de educação, na verdade, né? De educação. De educação. A gente conseguiu levar você aí para estar trabalhando conosco aí essa parte da educação. Nossa, aí está conosco, sendo um né? desafio, mas eu estou gostando demais pela oportunidade até do meu próprio desenvolvimento, né, Vinícius? Posso chamar de Vinícius aqui também, né? Pode estar liberado Ai, de meu doutor Deus, aí. Aqui a gente é da parte que prefere diminuir um pouco esse ego dos profissionais do direito aí, né? Que tem uns advogados que eles... e faz parte também, na verdade. Mas é que a gente acaba criando esse vínculo e fica difícil para falar. Eu falei doutor Vinícius Paiva, e aí agora eu vou ficar livre. Ó, ele me liberou aqui para chamar de Vinícius. Pode chamar de Vinícius, tá não tranquilo. por falta de mérito, porque é doutor mesmo. Vinícius, então, como eu te falei, assim, vai ser mais um bate-papo aqui. Mas, olha só, gente, as curiosidades que eu falei, só essa questão aí que nunca tirou a carteira de trabalho, mas ele diz que possui 12 afiliados. Ele é de Escorpião e no aniversário da filha dele, ele manda flores todo ano. É isso, Vinícius? É isso mesmo. De onde que começou esse ritual de mandar flores? A minha filha também adora receber flores, mas ela ganhou flores acho que só com 15 anos. Pois é, você sabe que... Eu não sei te precisar, mas partiu da vontade mesmo, e já desde quando ela já entende os aniversários dela, eu venho até esse último ano agora, eu falei assim, filha, eu vou te dar uma surpresa. Aí ela, já sei, pai, flores. Ela fez 12 anos, ela já sei, pai, flores. Então, ela já nem Não é tão surpresa já não é assim, nem mais surpresa, ela já sabe assim, ó. Aí a minha esposa fala, ó, tá vendo?
Eu falo pra você dedicar pra mim, né? Mas eu gosto, eu sou muito apaixonado por ela, ela sabe disso. E acredito que o máximo que a gente tenha condição de estar mostrando aí, demonstrando carinho aí, o amor que a gente sente, particularmente eu não deixo de... Já passou por algumas dificuldades, às vezes não faz aniversário, faz, mas as rosas a gente sempre tá... Tá E cada presente. ano eu mudo a cor, já dei azul, ela adora azul, Oh, amarelo, pra flores do inovar. campo, todo ano eu tento fazer diferente. Legal. Vinícius, assim, como o nosso objetivo aqui é realmente trazer informações, trazer um conteúdo que seja relevante para os jovens, principalmente que estão aí no ensino médio, que está nesse momento de fazer a sua escolha profissional, que a gente sabe que é super desafiador, até por conta da quantidade de opções que eles têm. Me conta um pouquinho aí como que foi a sua escolha profissional. Como que você se tornou advogado, se você teve ajuda, se você teve suporte. Conta aí pra gente um pouquinho. Olha, particularmente eu sou muito grato aí. Eu tive a sorte, né, de estudar em boas escolas durante o primeiro grau e o segundo grau, né? Na minha época era até a 8ª série, depois primeiro, segundo, terceiro ano. Que hoje é do ensino médio. O ensino médio. E assim, eu sempre busquei fazer bem feito, né? Me considero sempre muito disciplinado, obediente. Eu acho que tento ser ainda um bom filho. Mas então assim, eu tive esse privilégio e eu entendo que eu soube aproveitá-lo dentro do possível. Então assim, por ser muito estudioso, eu não tinha muitas dificuldades em algumas matérias, em nada até. Tinha muita facilidade com matemática, advogado não gosta muito, né? Matemática, física, tinha muita facilidade. E costumo dizer assim, como meus pais não tiveram uma formação, a minha irmã mais velha formou em administração, a minha irmã do meio formou em odonto, e nunca me senti pressionado em ter que passar em algum curso específico, apesar do meu pai sempre deixar uma pontinha de que ele queria algum médico, né? Mas nunca me senti pressionado por isso. E te confesso que nos vestibular que eu fiz 3 vestibular. 2 foi para administração de empresa e 1 foi para direito. Porque eu falei assim, como é que eu vou fazer direito e não vou prestar na federal? Porque como é que eu vou prestar vestibular e não presto na federal? Porque não tinha administração na federal, né? E eu falei, vou fazer direito. Na época eu já estava namorando a minha tal esposa, né? Que ela já ia fazer direito, outros amigos também. Eu falei, vamos fazer. Então eu caí. Essa já foi uma influência. Caí meio que de paraquedas, assim, mas foi indo. E assim, não me arrependo em nenhuma hipótese, porque acredito até, eu sempre costumo dizer o seguinte, quem tem dúvida, talvez você até esteja com pode ter alguns exemplos de ter dúvida. Se tiver dúvida, não saber o que vai fazer, faz o direito. Depois daqui 5 anos você resolve outra coisa, porque tempo você não perde. Não é administração que eles falam isso? Eu particularmente, como a minha experiência, eu posso falar que o curso de Direito, ele é um curso importante, ele é um curso que te leva a várias carreiras, a possibilidade de várias carreiras, né? Para mim, eu nunca pensei em nenhum concurso, nunca foi, assim, meu alvo, meu objetivo, sempre via o Direito e fazendo OAB. Você já começou a empreender também muito cedo. E logo que eu formei, na sequência eu também passei na prova da OAB, tive um convite do meu sócio, que até hoje a gente se formou e já começou a trabalharmos juntos. Arrumamos um lugar para começar e, enfim, tivemos outras oportunidades, tivemos junto numa outra sociedade, saímos junto dessa sociedade e hoje estamos com a nossa. Só nós mesmos, mais um terceiro, né? Então, assim, eu costumo dizer que esse começo, para mim, talvez possa não ter sido não fui aquele sonho, né? Sonho em ser médico, sonho. E eu não me arrependo, acho que foi bacana. Tive outras experiências no empreendedorismo, né? Seguindo a carreira da confecção, né? O negócio que era de família. Por sinal, também acabou não dando certo e eu segui no direito, que na parte da advocacia, que para mim é uma área que particularmente acho que é interessante, acho que ela é muito dinâmica, só que também existem vários níveis e tipos de advocacia, né?
Sim. Então, cada um tem Você os fala seus as objetivos. ramificações Não só, dentro da especialização? não só, não só as várias especializações, mas, por exemplo, eu tenho colegas que são bem-sucedidos que, às vezes, eles preferem ainda não ter uma estrutura de escritório tão grande. Mas aí Eles, atendem em home eles office, às vezes, online? trabalham, exatamente, trabalham em escritórios menores ou com um curso só de uma secretária, ou estagiário, ou às vezes até atendendo os clientes, que chegam num nível que você atende os clientes nos locais, nas casas e usa o suporte que a OAB às vezes oferece em termos de estrutural, ou hoje tem muitos coworkings, né? E são profissionais muito bem sucedidos, muito bem remunerados. Da mesma forma que eles também, alguns optam por outros carreiras paralelas, como de professor, de cursos, né? Que também tem a sua boa remuneração desde que se destacam. E não só na advocacia. E aí assim, aí você fala, mas o cara vai ou dar aula ou ele vira advogado. Não, às vezes complementa, inclusive para a própria aula, são Faz as exemplos. duas atividades? Então, existem essas possibilidades. E outros escritórios maiores, né? Que às vezes você fala assim, ó, você vai realmente ter escritórios maiores, que hoje, por exemplo, nós temos um escritório que tem um bom suporte, nós temos vários advogados lá que trabalham conosco, que nos possibilitam a gente ficar... Eu, particularmente, fico muito na parte gerencial do escritório e administrativa e comercial. Então, assim, no peticionamento, na retaguarda, na parte de controladoria, a gente consegue colocar pessoas. Entendi. Mas isso tudo é o empreender, né? Que às vezes nem todo advogado, nem todas as pessoas, mesmo tendo essa vontade de ir para a advocacia, mas quer aquela parte mais, talvez, romantizada da situação de peticionar, ele mesmo ter feito aquela petição, de ter feito aquele sustentação oral, de ter toda aquele cuidado, né? Não que a gente não tenha, mas como a gente faz uma outra São vários maneira, lá exatamente, também, né? são vários, a gente tem vários segmentos também, são várias áreas do direito, né? Então, a gente precisa de prestar conta para alguns clientes, então, participa muito de reuniões. Então, são departamentalizados, né? A gente está, graças a Deus, estamos crescendo aos poucos, mas está departamentalizando o escritório como uma empresa um pouquinho incipiente, mas com a ideia de crescer, né? Muito Então, não bom. dá para você, quando você é um gestor do escritório, você acaba não conseguindo cuidar da parte da produção, vamos assim dizer, da parte técnica, né? É interessante quando a gente começa a pensar num escritório de advocacia como um negócio Isso. e um negócio grande, certo? E é interessante quando você fala dessa departamentalização, porque aí você falou também de uma das possibilidades do direito, que é de empreender, certo? De fazer a parte da gestão ali, igual você tem essa habilidade também de trabalhar com a parte comercial, você Exato. desenvolve várias habilidades. Mas sabe o que você, assim, era até uma pergunta que eu ia fazer mais na frente, mas assim, você já está falando um pouco de como que é a rotina hoje dentro de um Isso. escritório, que é muito Exatamente. interessante. Porque tem muitos jovens que às vezes ele pensa em escolher, por exemplo, o direito, mas não tem noção de como que é a rotina de um advogado, certo? E aí você traz isso de uma forma, assim, dentro da sua percepção, porque existem também outras formas de trabalhar de uma forma diferente, certo? Que eu acho que são apenas formas diferentes, assim, não é demérito nem, né? E eu costumo dizer o seguinte, graças a Deus, eu e meu sócio, quando a gente começou e depois era eu e o Rogério, depois veio o Ivan para a sociedade, a gente a cada ano que passa, a gente vem conseguindo galgar maior faturamento, mais clientes, enfim, maiores resultados. Mas eu costumo dizer o seguinte, para mim, teve um episódio que nós tivemos um estagiário, até já tem mais de uns 10 anos já. Ele foi um episódio bem bacana, que eu acho que vai muito ao encontro do propósito aqui. Ele fez um estágio conosco, foi até uma indicação de uma colega da minha irmã, que era irmão dela, e ele chegou num dia e falou assim, doutor, eu vou sair, falou pra mim e pro meu sócio. Eu falei, por quê? Cara, ele falou assim, pra mim o estágio foi ótimo, aprendi muito, mas eu descobri que eu não quero isso aqui pra mim. Porque o dia a dia da advocacia, ele falou assim, eu vou terminar o direito, quero o direito, mas eu não quero a advocacia. Porque é onde eu falo pra você que o direito é um bom curso, porque ele possibilita você ir para as outras áreas, né? Tanto um juiz, quanto um promotor, um procurador,
enfim, outros cargos técnicos dos tribunais, né? Vários. E ele falou assim, eu percebi que eu não quero isso para mim. Uau. Porque às vezes, então assim, aquele estágio para aquela pessoa ali foi excelente. Sim. Ele vivenciou, ele estava dentro do escritório, ele pôde ver como funciona. E eu sempre cito esse caso em outros, quando a gente está falando, porque às vezes fala, isso não vale nada para mim, tá? E valeu, ele tirou proveito, por quê? Porque ele entendeu como que é uma rotina, que muitas vezes é realmente estressante, você é cobrado, mas tem a parte prazerosa, tem a parte da... Não tem uma remuneração. Quanto maior é a sua responsabilidade, maior a chance de você também ter um êxito de remuneração. Então não tem milagre, quanto né? mais eu ganho também, mais eu sou cobrado, vice-versa, né? mais eu sou cobrado. Exatamente. E então, é muito interessante isso. É isso que eu acho que com carreira, né? Falar assim em carreira, porque essas experiências é que são bem bacanas, eu penso. E hoje a gente, quando é pai, a gente começa sempre... Minha filha tá mais ou menos nessa carreira, assim, de pensar, nessa faixa, de começar a pensar o que vai fazer. Eu, particularmente, tento não influenciá-la. Assim como eu não acho que eu fui, assim... Influenciar no sentido de faz, né? De pressionar. Mas sim de direcionar, né? E hoje eu acho, assim, que... A gente tem que nos preparar para ter uma mentalidade... um pouco mais aberta. Porque a vida inteira a gente foi criado assim, era direito, medicina e engenharia, né? Esses que são os bons, né? E assim, hoje não muda muito, porque tem muitos pais ainda que estão falando, não, porque meu filho vai fazer medicina e não tem opção. Hoje eu vejo isso, tem um sobrinho meu também que tá fazendo medicina, e eu sempre falo, ó, que é bacana, mas desde que seja por vocação, porque senão... Por amor. Porque senão, assim, eu particularmente não tenho dinheiro no mundo que faria eu fazer um atendimento, algo nesse sentido, assim, eu particularmente não gosto. E ainda bem que tem pessoas que têm essa vocação, que tem que essa área de humanas, de humanas não, biológicas. De biológicas, né, da medicina. Sim. Então, assim, que bom que tem. E eu acho isso muito interessante, porque, como eu disse, a gente tem que estar aberto para outras alternativas, porque, olha, antes da pandemia, eu tive uma colega que participou de um curso em Anápolis, e aí no final do ano a gente encontrou, a gente formou junto, a gente fazia um encontro de final de ano, e ela falou assim, Vinícius, participamos de uma palestra, que a pessoa falou assim, ó, as principais profissões daqui a 10 anos, elas ainda não existem. Sim. E era um tema que eu ia falar, inclusive. E isso aqui. é muito surreal. Então, assim, quando a gente fala... Como assim? Não faz sentido isso que você está falando. Mas se a gente for parar para pensar, em pouco tempo agora para cá, o Instagram nasceu, você tem uma pessoa que só cuida do seu Instagram, né? Aí tem aquela menina lá do BN, pago. Idola, assim, Idola já tem um tempinho, mas ainda assim sempre tem profissões assim, e nessa, surgindo, né? Com essa inovação tecnológica, que vão surgindo necessidades e profissões que talvez a gente nem... Sim, tem inclusive dados que mostram o seguinte, que tipo, esses jovens, principalmente os que estão no ensino médio hoje, eles vão passar por no mínimo 5 carreiras. E quem está no ensino fundamental 2, eles ainda vão trabalhar nessas profissões que ainda nem existem. Esses dias, inclusive, teve um colega meu que me mandou aí uma carreira, sabe o nome? Deixa eu tentar lembrar aqui. Nexialista. Sabe o que é isso, gente? Eu falei, nossa, o que é isso? Nexialista. E aí são pessoas que trabalham na área de TI mesmo, hiperlinks, mas vai surgindo tantos nomes, e inclusive essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. Porque o direito, quando você vê falando de carreiras de futuro, de inteligência artificial, fala que o direito é uma das carreiras que vão ser extintas. O que você vê disso? Porque outra carreira também, se eu for falar de carreira de futuro, por exemplo, é um prático. Eu falei, o que é prático? Já ouviu falar? Prático? Prático. O que é prático para você? Essa me surpreendeu, só que essa eu já conheço e deve ter uns 4 anos. Prático. Porque prático para mim, na minha época, era o dentista que não era formado e ele era um prático. Então, mas seria o quê? Prático é a pessoa que tá ali tipo, o trabalho dele, vamos falar em outras línguas assim mais simples, que é a pessoa que estaciona um navio. E sabe qual que é o salário? Quando eu vim, isso tem uns 4 anos, mais de 100 mil reais. Mas ele só
Ele vai, no caso, é a pessoa que tá ali no comando, no controle, né? Aí, assim, tem várias coisas no Google que fala sobre o prático, e aí é toda uma jornada também, inclusive tem tipo uma prova, como se fosse um concurso, só que a função dele é estacionar navios. É bem especializado, né? Muito Muito especializado. especializado. Mas dentro disso que você tá falando, assim, de carreiras de futuro, o que você vê falando do direito? Ele, assim, em relação ao direito, já voltando mais para a advocacia, né, especificamente, o que que eu penso? Eu acho que esses sistemas que nós temos hoje, a própria a inteligência artificial que vem inserindo aí, tem muitas áreas que elas tendem sim a serem automatizadas, tem muitos processos, mecanismos que eu acho que a gente pode sim, contratos, que é possível você já deixar parâmetros, né? Já deixar definidos e apenas haver o preenchimento de dados, vamos assim dizer. É uma tendência, assim como o próprio contador. O contador tinha várias funções que a tecnologia veio suprindo, né? Automatizações veio suprindo. E que eu penso que não são carreiras que talvez não vão acabar. Mas eu Se acredito, eu transformar. acho que vai ser preciso ter um nível de conhecimento, talvez até multidisciplinar, para a gente da área jurídica entender melhor o negócio, entender melhor o cliente e proporcionar de fato algo consultivo. Porque às vezes uma petição pura e simplesmente de levar para o juiz uma demanda, qualquer um profissional talvez consiga fazer e talvez até robotizar, dependendo do caso. Como a gente tem, por exemplo, a advocacia bancária, que é muito repetitivo, né? Mas eu acredito que esse aperfeiçoamento. Então, onde eu acho que é o diferencial é estudar mais, buscar mais conhecimento, mais informações e até em áreas afins e se especializar mais. Porque, por exemplo, até na área do direito tributário, existe agora, vem surgindo novas demandas, novas formas de negociações, né? Sim. Entre os estados, entre municípios, que a gente parte aí para um direito digital, de que forma que esses bets, por exemplo, né? Que são as apostas, como é que é tributado. Então, como é que é isso? É um serviço? Isso é um produto? Então, tem várias especificações, vários nichos de mercado que eu acho que o diferencial de profissionais nessas carreiras que tendem a acabar, né, que a gente fala, vai acabar, eu acho que é você ter realmente algo diferenciado com estudos e realmente ser um consultor. Sim. Porque você vai precisar de ter um conhecimento específico de uma decisão que pode ser tomada aqui, mas já prevendo algo lá na frente, e isso, com estudo, com experiência, Sim. a gente consegue tá se destacando. Então, vai afunilando, como eu acho que em várias outras também, a tendência é que vai diminuindo, mas eu acho que o mercado, para quem se destaca, sempre vai haver. Eu acho engraçado quando eu falo disso, porque quando eu comecei a minha carreira, desde aquela época, sei lá, 20, 30 anos atrás, já falavam em carreiras que seriam extintas. Isso gerava uma ansiedade. Eu falava assim, meu Deus, e se eu escolher alguma coisa que vai acabar, o que eu vou fazer? Só que assim, naquela época já falava, tipo, uma das que eu lembro muito, porque eu distribuía meus currículos em supermercado para ser caixa. Aí eu falava assim, nossa, mas aí eu vou arrumar um emprego como caixa, daqui a pouco vai ser extinto. Só que agora, aqui no Brasil, que a gente está vendo a automação, né? Tipo, caixa realmente de autosservice. Aí eu falei, demorou uma vida inteira. Então eu vejo que é um processo. E aí o que as pessoas precisam fazer? Estarem preparadas para essas mudanças. Desenvolvendo o quê? As habilidades técnicas, as habilidades comportamentais também. Principalmente. Habilidades comportamentais hoje eu vejo que está sendo assim bem difícil a gente arrumar colaboradores e até com perfis assim, equilíbrios emocionais, né? Porque tem vezes que realmente aparecem situações que você fala assim, precisa de ajuda. Nós estamos aqui, nós tem que resolver isso aqui e o cliente às vezes põe uma pressão e se você não tiver um equilíbrio, você acaba que, saiu uma decisão lá e aconteceu isso. Sim. Vamos, né? Vamos resolver. Já aconteceu, vamos buscar resolver. Agora, eu ia te perguntar qual que era um dos maiores desafios que você enfrenta hoje no seu negócio, que você diria?
Aí você já falou, assim, desse desafio que a maioria das pessoas enfrentam em relação a pessoas, é essa parte das competências comportamentais. Mas o que mais? Hoje assim, a gente tem, particularmente, eu vejo que a gente tá num momento recente que a gente passou aí com essa pandemia, que as pessoas ainda estão muito sensíveis a diversas situações, né? Então, hoje, talvez tenha algumas formas como a gente tem a forma de lidar, de tratar. Por exemplo, colocou muitas pessoas em home. Às vezes você tem que voltar pro presencial e às vezes tem uma resistência, porque já se acomodou. E aí, eu acho que isso é um desafio, a gente encontrar. Acho que para tudo na vida, né? Eu ia falar que o equilíbrio, né? Mas para tudo na vida, o equilíbrio, ele é sempre crucial, né? Então, assim, esse equilíbrio ali, até que ponto que a gente pode realmente tolerar um colaborador, não da forma como a gente quer, porque quando a gente tá junto, os insights acontecem, né? Sim, e rápido, né? Às vezes você tá aqui, você tá tomando um café ali, de repente trocando uma ideia, e um que não é daquela área fala uma situação ali, você troca agora isoladamente, você vai só sendo executores de tarefa. Então, às vezes, esse pensar estando junto, ele é importante, né? Que eu acho que é uma dificuldade hoje que a gente encontra, tendo esse nível de advocacia com um pouquinho de estrutura já empresarial, né, no escritório. Igual eu falo, às vezes tem advogados que trabalham ele, outro sócio e mais uma, duas pessoas. Você fala dentro do cenário, do modelo que está hoje. Do modelo que nós temos hoje, assim, no nosso escritório, no nosso negócio, né? Eu vejo esse um problema. Que as pessoas querem mais hoje ficar no home office. Exatamente. Às vezes no home office ou híbrido. Ter o máximo de liberdade possível e a gente tenta trabalhar dessa forma, mas o cliente sempre cobra, né? O cliente, a gente vem, cobra resultado, tem o horário, né? O horário comercial, o cliente, às vezes, a gente tem que ter disponibilidade para estar atendendo, de estar respondendo, principalmente a gente que presta serviço mensais para alguns clientes, né? Mas essa percepção, assim, do home office, pelo menos dentro do meu negócio, eu já falava de home office, de trabalhos, assim, em home office antes da pandemia. Porque o meu trabalho no banco, eu dava suporte para os gerentes. E aí, até um chefe nosso instituiu lá o day off, que era sexta-feira, que a gente ficava em casa para fazer o planejamento. Nossa, o pessoal pegava tanto no nosso pé e falava assim, lá vai Eliane de day off. Day off? Aí não, virou um inferno esse day mas off. acaba sendo híbrido, né? Porque você fica... Sim, era só mas dia, era né? muito mais produtivo. Sim. Muito mais produtivo. Em determinados momentos eu também concordo. Então, assim, a gente encontrar esse equilíbrio é a grande dificuldade hoje. Só que aí a pessoa para trabalhar, aí eu concordo também que a pessoa para trabalhar no home office, ela tem que ter uma disciplina muito grande. E aí é óbvio, né? Porque se é uma mãe com 3 filhos pequenos... E às vezes a pessoa não tem a estrutura adequada para conseguir ter o rendimento que ela teria. Exatamente. Aí realmente não dá para ter. Mas assim, eu acho que é um modelo que realmente vai ser... complicado para quem ainda tem essa percepção do escritório, às vezes ficar assim, só 100% no escritório, sem ter essa liberdade. Porque também tem a questão da produtividade. Sim. Que aí o gestor já vem para uma mentalidade também, que ele também vai ter que mudar essa mentalidade. Exatamente. Não de ficar olhando. Por que eu tô falando isso, Vinícius? Porque cobrar produção. Cobrar produção. Mas é o que eu acabei de falar. Essa é a dificuldade que a gente encontra. É encontrar o equilíbrio. Porque às vezes fala, não, ó, fica em casa hoje, mas termina esses prazos aí, termina esse parecer, pra gente poder amanhã atender o cliente. E às vezes, se ele tá lá dentro do escritório, pode ser que situações... Né, pelo menos. Não, eu falo assim, às vezes situações paralelas podem não fazer com que ele renda o suficiente. Às vezes um cliente liga, atrapalha, fica meia hora de uma situação que ele poderia ter ligado amanhã e resolvido... Sim. Para poder responder o e-mail e aí a produtividade cai. Então, encontrar o equilíbrio não é fácil. No banco, quando começou esse negócio do day off, gente, era uma pegação no pé, mas assim, aí como o meu regional, ele falou, não, tem, porque eu entendo que é funcional, porque a gente fazia mesmo o planejamento do mês. Mas pior do que isso, quando eu já estava assim, já depois que eu tinha voltado para o Santander, já agora, um pouco antes da pandemia 2019, aí era aquela questão assim, eu falei assim, gente, todo mundo, pra mim, na minha percepção, doente, o povo só entrava na agência reclamando.
Aí reclama do sistema, reclama do chefe, reclama do papagaio, do eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a dar as 6 leis da autorresponsabilidade pra cada um, que é Mas tipo assim... mas ninguém quer sair também, né? Ninguém quer. Eu falei, ai, não tá bom? Pede pra sair. Só que assim, aí eu ficava observando assim o cenário dentro de uma agência naquela época, aí ficava assim o gerente geral lá no cantinho, os gerentes aqui. Só que aí ele ficava lá só olhando, observando o que as pessoas estavam fazendo. Aí às vezes falava, cadê fulano? Foi no banheiro. Tipo isso, entendeu? Aí eu falei, gente, a mentalidade dos gestores também acaba tendo que passar por um processo aí para poder entender. Aí, uma forma diferente de cobrar, né? Mas você sabe que, igual você falou assim, ó, lá atrás falava já de profissões que iriam acabar. E isso veio e demorou um pouco. Mas o que eu sinto é que esse processo ele tá cada vez mais acelerado. Ah, sim. Por isso que eu acho que essas crianças, esses adolescentes vão sofrer um pouquinho mais. E eu acho que Porque vai demorar 30 anos mais, né? Eu acho que não. É. Algumas coisas, assim, as transformações, elas estão mais aceleradas, mais... A evolução, as mudanças estão ocorrendo de maneira mais rápidas. Pelas Então, assim, informações. eu não me considero velho, tô com 40 anos de idade, mas eu peguei, na minha adolescência, de telefone grande, aqueles telefones de startup que abria, para mandar mensagem pela aquela cobrinha, né? Que você mandava as mensagens no Nokia. E uma evolução rápida, assim. Quando a gente começou a advogar, eu comecei algumas audiências trabalhistas, falou, ó, vai ser tudo digital. Agora eu falei, conversa. Não foi 2 anos. No ano seguinte já estava protocolando, digital, e aí foi a coisa evoluindo. E eu fico, como eu disse, como pai, a gente fica um pouco pensativo e a gente tem que estar preparado também para ter, volta a falar, para ter a mente um pouco mais aberta para essas novas situações, porque a cabecinha deles também... minha filha tem uma matéria que chama Pensamento Computacional, onde ela estuda. É uma matéria que nem eu, não sei nem qual que é o professor que dá aula disso lá. Nem o que estuda quase, né? A gente vai conversando com ela, mas um dia que ela conversou comigo lá, achei super bacana, achei ótimo, 10. E assim, tem que abrir a cabeça para isso. Sim, e que bom que essa escola já está tendo essa percepção para trazer coisas diferentes. Isso. Porque, de fato, a escola ela vai ter que mudar para poder lidar com esses jovens também. Agora, uma coisa assim que eu acho interessante também da gente abordar, quando a gente está falando dessa construção dentro do direito, que eu te perguntei assim, quais são os desafios hoje. Mas voltando um pouquinho lá na época que você entrou na faculdade mesmo, você teve algum momento que você falou assim, nossa, estou me sentindo assim talvez inseguro, ou sempre foi tranquilo para você? Dentro da faculdade, ou quando você saiu, ou você saiu como a maioria, tipo assim, nossa, parece que eu não aprendi nada, ou já começou a empreender? Não, na verdade, assim, sempre quando a gente sai com um monte de dúvidas, né? De questionamentos. E assim, quando a gente começa a advogar, porque quem quer concurso continua estudando e faz a prova e às vezes acaba... É uma questão de dedicação e tempo. E a gente que quer trabalhar, às vezes você pega algumas situações, as primeiras oportunidades que você tem, você quer resolver. E aí você começa, às vezes, a se dedicar de uma maneira diferente, porque é mais prático, né? Sim. Por mais que você tenha algumas questões práticas na faculdade, não é a mesma coisa. E o que acontece? Que eu percebo muito, assim, ó. Hoje, eu acho que as faculdades ainda têm mais ou menos essa pegada também. Não ensina a gente a advogar. Ela ensina direito. Ensina você a matéria, estudar, né? Eu acho que talvez até o odontólogo também ensina o cidadão a mexer na boca, fazer tudo ali, mas não ensina o cara a cobrar, a atender cliente, que isso tudo faz parte, né? Da carreira, né? Isso, faz parte da profissão. Eu já tive colega mesmo que passou em concursos que formou junto comigo. Na época, a OAB dele, a minha era um número, a dele era outro número na frente. Ele falava assim, se eu for advogado, vou morrer de fome. E ele passou para procurador federal. Ele era procurador federal, depois passou para procurador, depois de 10 anos de carreira, passou para procurador da República. E qualquer coisa que ele for fazer, que ele for estudar, ele vai passar, só que muito inteligente. Mas talvez se fosse para advocacia, não ia dar conta, porque tem que ter um perfil mais empreendedor, você tem que ter um mais tato, você tem que, às vezes, entender o cliente, saber a hora de falar, saber a hora de cobrar. E isso na faculdade eu não tive, até onde eu sei ainda não tem. Agora, a OAB,
na Escola Superior de Advocacia, na ESA, tem feito algumas palestras, alguns cursos, principalmente para a CAG, né, que é o pessoal da advocacia jovem, nesse sentido. Alguns profissionais de renome, então isso eu acho que já é bem válido. Advocacia jovem, CAG? É a Comissão de Advocacia Jovem, né? Ah, Que que legal. com até 5 anos de carreira pode fazer parte dela. Então, assim, é Uhum. bacana. Então, Que assim, aí ajuda nessa parte também do desenvolvimento são das vários, habilidades né? comportamentais? Tem toda uma programação. Ah, que Por exemplo, a legal. OAB, ela, a cada ano que... o primeiro ano tem um certo desconto até na anuidade, no Uhum. segundo ano tem um desconto menor, no terceiro até no quinto. Aí do sexto ano para frente já é normal, né? A gente tem que ter aprendido também, né? Porque senão... E eu costumo dizer o seguinte, viu, Eliane? O advogado atuante, que ininterruptamente aí vem trabalhado e com uns 10 anos de carreira aí, Uhum. a priori, se não for por uma questão talvez, vamos limitar o financeiro, creio eu que financeiramente ele não trocaria o trabalho dele por nenhum outro cargo público do direito, não. Aí. Mas isso não significa que é certo ou errado, né? Não, de forma alguma. Como você falou, tem a questão Às do vezes, e perfil. tem a questão, às vezes, também de vaidade, da pessoa Uhum. querer galgar, né? Tem alguns É. cargos que você tem um poder, uma Sim. certa autoridade, enfim, E também tem muitas pessoas que buscam essa parte também, principalmente pela estabilidade. dá uma Por estabilidade, conta da porque é tranquilidade. tranquilo, né? A Porque pressão empreender não é fácil. não é fácil, não é fácil. Empreender... Não é fácil. A gente tem nomes aí na advocacia goiana de escritórios enormes, de profissionais que a gente sabe que são excelentes, escritórios muito grandes e mais... Às vezes não tem o mesmo resultado. Não, mas eu falo assim, não é nada fácil, né? Tem um preço para se pagar por isso, né? O desafio é grande. O desafio é muito grande. Legal. Vinícius, e assim, como nós já falamos dessa parte de como foi para você, hoje nós já falamos aqui também sobre essa questão do próprio cenário hoje dentro da advocacia, pensando também em carreiras do futuro, inteligência artificial, qual que é o impacto que vai gerar. Eu queria que você, o que você poderia dizer para um jovem hoje que está pensando em fazer direito? O que ele precisa ter? Sei lá, como que você poderia até, às vezes, inspirar essa pessoa ou fazê-la pensar, pelo menos, refletir bastante sobre essa carreira aí ou trazer um pouco das possibilidades para ela? Vamos falar novamente, né? O curso de Direito, ele permite que você tenha várias carreiras profissionais. Então, eu acho que já é uma grande vantagem quando você está fazendo o curso de Direito. E você ainda tem essa possibilidade de, dentro da advocacia, também ter vários ramos de atuação. Uhum. Então, assim, particularmente, sou totalmente partícipe aí da ideia da pessoa de fazer. Agora, qual que é um conselho que eu dou? Estude. Aproveite o tempo da faculdade e estude, porque às vezes a gente na juventude tem outros chamariscos, né, pra gente poder desviar nossa atenção, nosso foco na faculdade, nas aulas, em tudo, mas estude, aproveite aquele momento, aproveite aquelas matérias, suga aquele conhecimento do profissional que está te dando a aula ali, porque isso faz falta lá na frente, né? Sim. Particularmente, como eu te disse, eu sempre fui muito estudioso. É óbvio que a gente tenha nossos momentos de fraquezas ali, mas... É humano também, quer se divertir, que faz parte, exatamente, inclusive. mas eu acho que assim, estude, meu conselho é de estudar, não deixe de se dedicar. Você, partindo para a advocacia, você estudando também, continuando estudando, continuando tendo informação, buscando conhecimento, não precisa de ter medo de nenhum outro colega, de nenhum outro advogado, de nenhum embate jurídico que você vai ter. Se vocês pegar aquele assunto aqui, ó, vou entender sobre o direito dessa água no copo aqui, eu vou estudar, aprofundar, buscar informação de tudo quanto é jeito. Se tornar especialista. Não vou ter nenhum juiz, nenhum desembargador que vai me diminuir em relação a isso. Você tem seu momento, você tem sua hora para falar, você tem como redigir, tem suas alternativas. Então, assim, o bom profissional de qualquer área do direito, ele é respeitado. Seja juiz, seja um promotor de justiça, seja um procurador, um servidor.
A gente precisa de toda a cadeia e ele é respeitado, assim como os bons advogados. O que eu vejo, às vezes, na advocacia, que é um pesar, né? Que às vezes, alguns profissionais que a gente acaba se acomodando e não se dedicando, não se aperfeiçoando, não estudando. Então, às vezes, redigem peças, redigem trabalhos, pareceres, às vezes, um pouco aquém do que poderia, né, com uma qualidade melhor, com a dedicação maior, com um estudo maior. Então, como se diz, a minha grande orientação é essa: não deixar de estudar sempre, de buscar sempre conhecimento. E na medida que for tendo oportunidades, que a vida proporcionar isso, né, porque às vezes tem outros lados, né, seja pessoal, às vezes a pessoa está no meio de uma carreira, acontece algum problema de saúde, algum problema familiar. Sim, tá todo mundo sujeito a isso, né? Casa, e às vezes vem filho, tem que parar uma pós, parar alguma coisa, mas sempre persiste, sempre em movimento, né? Lifelong learning. Nunca deixa de ter a carreira em movimento. Carreira em movimento, é verdade. Não é isso? Nunca deixa sua carreira parar. Estagnar, sempre movimentando. Porque isso, e assim... Nem eu sei que era carreira em movimento aqui agora, e foi tão fluido. Chega num momentos assim que o mercado, você é reconhecido pelo mercado, pelo que, sabe? Então, assim, e ampliar os horizontes, relacionamento. É porque se a gente fala do direito, né, tem essas áreas de jurídicas que são em decorrência de um concurso público, né? Mas as áreas da advocacia, ela permite e precisa de você estar sempre se relacionando, né? Sempre buscando conhecimento, buscando informação, buscando pessoas para você estar se relacionando, estar nichando no seu mercado, estar aprendendo uma forma de você vender o seu negócio, vender a sua imagem, né? Olha só, isso aí já me remeteu também essa questão. A gente falou da inteligência e tudo, artificial, mas aí agora, do jeito que você está falando, me remeteu também a questão das redes sociais. Hoje, porque tem médicos, às vezes, que ainda não estão aí aparecendo, gravando vídeo, postando conteúdo, usando os recursos, por exemplo, tráfego pago, para poder impulsionar ainda mais o teu negócio. Como que tá para você? Isso na carreira jurídica ela é mais limitado, né? A gente tem algumas proibições dessa forma de fazer a publicidade na advocacia. Então, o que acontece? A gente pode falar de um assunto e mencionar que para você buscar um profissional naquela área para te solucionar, caso você tiver aquela demanda. Certo. Mas a gente não pode estar ostensivamente vendendo, né? Tem algumas proibições do nosso código de ética da advocacia, da OAB. Ah, tá. Então, assim, o que acontece? Mas, para mim, eu entendo e enxergo, vejo as redes sociais como uma forma, a priori, de um cartão de visita. Sim. Existem formas e maneiras técnicas para poder você fazer leads ali? Tem, mas aí você tem que ser bem nichado. Bem nichado a ponto de você, dentro do código de ética, dos regramentos, você buscar uma boa empresa que faça isso, que entenda também, porque às vezes você delega e isso pode depois trazer algum tipo de problema. Sim. Então você tem que buscar profissionais dessa forma e também conseguir fazer com que você faça um bom conteúdo, entregue um bom conteúdo. E, como eu sempre digo, assim, o que garante mesmo na nossa profissão é a qualidade do serviço, é a qualidade da indicação, da referência. Por isso que é tão importante a gente fazer um bom serviço, porque sempre o boca a boca vai propagando, mas você sempre também estar entre pessoas, entre você mostrar, né, aparecer em alguns momentos, demonstrar que você tem essa capacidade de solucionar, de ter uma empresa, de resolver, e enfim, ter bons parceiros, boas pessoas. E aí entra o networking. Aí entra o networking. Que é por isso que lá no nosso escritório a gente preza tanto por isso, né? Sim. Networking
tem os grupos de network, nós participamos de um, mas network a gente faz a todo momento, né? A todo momento. Desde você estando no nosso condomínio, jogando uma bola. Agora que eu tô aprendendo, né? A gente tá Antes eu não jogando tava usando bola, muito, a gente não. tá Mas... na igreja, a gente acaba vendo e isso acaba sendo natural, que é a melhor forma de você fazer. Sim. Não é algo forçado, Não é algo né? forçado. Você vai fazer naturalmente, que você acaba que no momento certo a pessoa até te procura, te chama e o negócio vem. E aí vai. É porque eu tô falando disso, porque eu até vi através do tráfego pago mesmo, um trabalho de uma advogada que eu gostei bastante do funil que ela montou, Sim. só que da parte previdenciária. E aí vai direcionado, bem lixado, né? Nossa, muito top. Eu falei, gente, esse marketing digital é lindo também. Mas enfim, quero te dar a oportunidade, então, aqui agora, nesse momento, já pra gente já partir um pouquinho aí pro encerramento. Já deu 46 minutos. Você sentiu que deu 46 minutos? A gente conversa bem, vai falando. Aqui, mas esse é o intuito mesmo, para ser bem leve, com essa percepção mesmo de trazer esse conteúdo para que esses jovens, eles possam depois aí acessar essa entrevista e também ter esse direcionamento, entender um pouquinho mais, porque dentro do processo, Vinícius, que eu falo assim que a gente trabalha com as 5 chaves para a maturidade da escolha. Então, a gente está falando de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de foco, de estratégia, de determinação. Então, hoje, para uma pessoa, por exemplo, com 17, 18 anos, entrar na universidade, já sabendo aquilo que quer e também sabendo quem é, aí começa a criar, por exemplo, a construir um plano de desenvolvimento individual. Então, traz aí formas, inclusive, de trazer o quê? Mais maturidade para esse processo. Então, é exatamente isso que você falou. Por exemplo, a pessoa vai entrar na universidade, daqui a pouco ela vai buscar um estágio para ela experimentar, para entender se é isso mesmo que ela quer, ou se ela quer outro caminho, entende? Então, assim, esse processo, eu falo assim, que ele partiu dessa vontade de ajudar, até por conta dos meus filhos, da Isadora, do Eric, como eu venho falando sempre, mas também para ajudar outras pessoas, entende? E aí, essa questão do Carreira em Movimento, ela veio exatamente para isso, para poder levar essa oportunidade para essas pessoas acessarem isso. Então, eu queria te agradecer, tá? A sua participação mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade. Na hora que eu pensei no direito, eu não pensei em outra pessoa, pensei em você e uma outra colega também, mas eu queria te dar essa oportunidade agora de, inclusive, fazer um pitch aqui, para você falar exatamente do seu escritório, falar de você um pouquinho mais, da forma que você achar que é mais conveniente nesse momento. Tá. Primeiro, agradecendo mais uma vez aí, né? Você aí pela oportunidade. Estou sempre disposto, espero que tenha atendido aí o script, o objetivo, mas a gente pode precisar de alguma outra pauta aí, a gente está disponível aí para isso. Não, eu tô com muitas ideias, Não viu? só eu, mas também eu posso estender lá para os meus sócios também, os outros advogados do escritório que são ótimas pessoas, inclusive talvez até de gerações um pouco diferentes, né? Que seria bem bacana também a gente poder tá trabalhando. Sim. E deixa o convite aí para qualquer pessoa que esteja interessada em ingressar na área, se quiser ir no escritório, se você quiser depois levar lá, fica o convite. Nosso escritório é a MLP Advogados. Estamos localizados aqui no Jardim Goiás, em Goiânia. E trabalhamos com direito empresarial, direito do trabalho, direito tributário, principalmente lá no escritório. A gente atende empresas e empresários. Toda empresa tem uma pessoa física por trás, né? Então, a gente atende lá pessoas também. Mas nosso foco maior são empresas. E estamos ali no atendimento presencial, às vezes fazendo algumas reuniões online, sempre querendo atender o cliente da melhor maneira possível. E convido aí qualquer um de vocês que esteja nos assistindo aqui a estar participando, a estar indo visitar nosso escritório, tomar um café lá conosco, conhecer nossa estrutura, e fica o convite aberto aqui. Bom saber, porque quando eu faço essa dinâmica dentro do processo também é muito interessante para aqueles que tiverem essa oportunidade, tiverem empresas assim como você está se dispondo aí, porque é uma experiência muito legal para eles, de ir lá, vivenciar, ver o ambiente, sabe? É bacana. Meu sonho, quando eu era menina, era trabalhar em banco, mas porque minha mãe trabalhava no banco, na cozinha, e às vezes quando eu ia, eu falava assim, nossa, um dia eu queria trabalhar aqui nesse banco.
Aí vi as pessoas arrumadas, um ambiente gostoso. Deu certo, Deu né? certo, trabalhei 20 anos só. Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou, exatamente. Então, Vinícius, mais uma vez, muitíssimo obrigada, agradeço mesmo. E eu tenho certeza que contribuiu e vai deixar aí um conteúdo já, como se diz, né? Não só para esse momento, mas eternizando aí através da inteligência artificial também. Gratidão mais uma vez. Bacana, eu agradeço aí mais uma vez aí. E sucesso aí pro Carreira em Movimento. Carreira em movimento. Vai ter mais coisas lá que eu pensei no BNI e depois a gente vai conversar. Beleza, ótimo. Tá? Ó, quem sabe a gente faz 1 a 1 aqui, já grava e já posta. Combinado. Vamos trazer as ideias. Obrigada, Vinícius.